Opa, pessoal, olha aqui mais um videozinho, um react. Sasuke e Kurapika. Mesmo passado, mas só um autor soube escrever. Será que ele vai falar mal do Togashi, velho? Que loucura. Nerd Lane. Eu não sei porque vocês ficam me mandando essas bombas aqui, mas não bomba no sentido, nem vi o vídeo, mas a questão é, pô, eu tô cansado de defender Naruto. Eu não sou um mega fã de Naruto. Ao mesmo tempo que eu não assisti Hunter x Hunter. Então, só vamos, né? Só vamos. Às vezes analisar, igual foi lá da vídeo do Matheus 505, nem preciso lembrar. A forma de argumentar já é boba. Principalmente porque normalmente é uma pseudocrítica de querer. Sabe aquela coisa? Ah, o que eu queria não foi feito logo é ruim? É bom porque eu gosto, é mal porque eu não gosto? Travestida de análise crítica, né? Cara, se você já assistiu qualquer vídeo de análise ou de crítica, que não é uma análise nem crítica, é só a pessoa falando o que eu queria, é, porque a análise fica exatamente com a mesma estrutura, sabe aquela do pessoal do Power Scale? Tal personagem é ruim porque ele é fraco? Dane-se se ele foi bem escrito, se ele foi bem desenvolvido, se ele é importante. Tal personagem é fraco, é inútil, ele é ruim. Ou aquele tipo de gente que pega aquele personagem de cinza, que ele é hipócrita, que ele é dissonante, mas sim, esse personagem, a história nem andava e fala que esse personagem é ruim. Deixa eu pegar dois exemplos. Acho que é exemplo de Power Scale é um que vocês vão ver em todo e qualquer lugar. O personagem perde, ele é ruim, independente se ele foi bem feito, se ele foi mal feito, a gente percebe. Fomos personagem Bush, independente se ele for bem feito ou não. Teve com Gachakuta, aquele cara lá do que perdeu pro cara do veneno. Cara, na época ele perdeu, ai, que cara, personagem ruim. Ele perdeu, era pra ter vencido. Sendo que a cena foi construída para exatamente para ele perder e ainda ser sim, ainda foi maravilhoso, né? Tanto que quando ele tava lá no hospital, a cena foi muito emocionante, porque ele perdeu outro personagem que é ruim, acho que o mais mainstream é o Jax, pô. Mano, Digital Circus, o começo já é meio fraquinho, porque ele fica lá pro episódio 5 depois. Mano, mas sem o Jax a obra nem existia, pô. Seria um ar de marasmo. Ele é bom porque ele é ruim. Ele é bom porque ele é o mais louco sem ser louco. Ele que protagoniza todos os embates. E ele sendo uma pessoa ruim é o que torna ele bom. A diferença é a pessoa só quer ver algo ruim no vilão. E aí fode. Por isso que dá pra fazer crítica normalmente com esse tipo de vídeo, né? Ai, Lê, quem é você? Cara, é só pegar o meu vídeo de Stormhawks, meu vídeo de Wakifu, quando eu falo que eu não gosto, eu coloco, eu gosto disso porque eu gosto disso. Aqui tem erro disso, que é erro disso. Por quê? Não precisa de comparação. A comparação já é a primeira velhinha, é a primeira velhinha de que vai dar merda. Ah, Lê, você usou comparação quando você comparou, Ai, caralho, eu tenho um pouco vídeo, fica ruim, mas quando você comparou o Wakifu com o Avatar. No mesmo vídeo que eu comparo o Akifu com o Avatar, eu falo que eu tô comparando apenas no começo para ficar fácil de argumentar. Mas depois eu comparo apenas com o Akifu. Por quê? A coisa mais boba, o que vai acontecer aqui é o Pika e o Sasuke não tem nada a ver. Só serem vingadores. Eles têm um tema e uma abordagem que não é a mesma coisa. Mas que no final se torna coisas completamente diferentes. Que não é porque o personagem começa num ponto e termina no mesmo ponto que o meio, que é o importante, é a mesma coisa. Porque, porque o cara talvez queria ver um Kurapika no Sasuke, queria ver um Sasuke no Kurapika. Pode acontecer. É que eu não sei se esse personagem aqui ele é aclamado no. Eu não lembro tanto assim dele. Eu lembro do Kurapika. Qual é o dele? É o Gon e o Killua, que são que eu vejo o pessoal mais falando. Não sei se ele é. Não sei nem se ele é do trio mesmo. Porque eu vejo muito mais o Gon e o Killua dentro do foco. Eu não sei nem se ele é realmente um co-protagonista igual é o Sasuke e o Naruto. Ou se ele é a Sakura, por exemplo. Eu não sei, então bora. Só pra explicar isso daqui, pera um minutinho. E o microfone tá desligado. Vamos lá pro ler desenhos. Por quê? Eu vou colocar aqui que o Kurapika, como eu não sei, ele é o Spike, lá de Cowboy Bebop. E ele tem um arco de que você pegou o começo e já sabe o final. O Sasuke ele tem isso aqui, ó. Ele tem recaídas. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Só chama até ele de dramática, né? Ou dramática, sei lá. Eu não lembro como o pessoal fazia a piada dele. Por quê? Porque no final o Sasuke ele nunca realmente aprendeu. Ele foi de uma mentira para outra mentira. Ele nunca conseguiu realmente aprender. Ele lutou por uma mentira, matou o irmão por uma mentira, disseram outra mentira, ele foi lá pra Konoha, não conseguiu voltar pra Konoha, aí depois ele vai lá, descobre o Kabuto, depois ele vê o Itachi de novo, aí ele descobre outra mentira, depois ele tem a DR lá, ele cansou de ser manipulado, ele teve de novo a DR lá, adora aquela DR, e por aí vai. Então o Sasuke ele tá num processo assim, ó. Uhum, que é. E por que muita gente não gosta? Por causa disso daqui, ó. Vou dar zoom. Expectativa. Tá.
tô aqui, o personagem tá aqui, então ele vai continuar reto? Ele vai continuar reto. Então, ele vai continuar reto. Ele vai continuar reto. Então ele vai continuar reto até que você chega no final, onde tem uma caidinha, ele chega aqui no final. Fica previsível. E as suas expectativas são geradas e cumpridas. Aqui vira, literal, uma montanha-russa. Tô aqui, então, ele tá caindo, então ele vai virar vilão, ele vai virar vilão. Aí ele vai lá e ele sobe. Tá. Entendi. Então ele vai virar... então ele vai virar herói. Não, pera, ele tá caindo de novo. Como assim ele tá caindo de novo? Nossa, que personagem constante. Tá traindo o personagem. Blá, 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 blá. É isso que acaba acontecendo. Lê, por quê? Porque mudar é difícil. Porque isso aqui, na verdade, é mais humano. Isso daqui é arquetípico. Já tentou ir pra academia? Já tentou fazer uma rotina? Já fez uma autogestão da sua própria personalidade? Percebeu alguma característica negativa sua e tentou mudar? Quando é que você matou o velho homem? Vício de cerveja, por exemplo? Ou vício da cocaína? Eu não gosto de usar o viés da cocaína, mas ele é muito caricatural, o pessoal entende. Recaída de cocaína. Aí transforma cocaína em qualquer coisa. Sei lá, andar com um pé só. Exatamente, é difícil matar o velho homem. E é isso que faz o Sasuke ele ser tão humano. Porque no fim, não é que tudo ele teve entrega de bandeja. Ele foi de merda pra merda. O ambiente fudia ele e ele recebia ajuda. Já que o arquétipo dele é o contrário do Naruto. O Naruto fazia, acertava e acendia. Ele fazia, errava e se fudia. O Naruto era extremamente incompetente e tinha ajuda dos outros. O Sasuke era extremamente incompetente. Não matou o Deidara, se matou. Não matou o Danzou, se matou. Não matou o Sasuke morreu. Por quê? Pra mostrar que o Sasuke, ele era aquele cara que, igual ele fez lá com a Marin. Ou peito. Ele tá exposto a tudo. Mas não tudo mesmo. Mas quando ele vai lá, ele tá... Por quê? Mas ele tá no processo de ficar cego. Porque a gente vê o contraponto do próprio Sasuke no Deidara. Alguém pronto pra se matar. No Danzou. Alguém pronto pra se matar. É um espelho temático aqueles personagens. E é por isso que tem essa coisa de quem o Sasuke luta se mata. Por quê? Porque ele tá lutando com gente que mais louca. Com pessoas que estão a 2 passos na frente da própria loucura. Porque no final, o Sasuke tá encarando exatamente ele mesmo. Aí por isso que quando ele vê o Itachi lá, nossa, aquela cena do Izanami, puta, aquela cena do Sasuke, nossa, fazendo um paralelo, nossa, até hoje, sei que o pessoal não gosta muito do Izanami, mas eu gosto, foda-se. Aí a gente volta pra esse ponto aí de novo. Aí tem o DR, eu adoro a cena do DR, porque pra mim ali onde o Sasuke, ele... Aí ele vai lá e ele tem a DR com... maravilhoso pra complexar que ele já viveu na mentira, agora eu quero voltar mais para a verdade, mesmo assim ele continua cético e amargurado, porque mesmo que ele esteja aprendendo, o passado dele ainda fez cicatrizes, ele ainda ficou cego, mesmo que ele tenha ganhado uma nova visão do irmão, que eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor, eu não gosto de negócio do Madara de olho rosqueável, eu não gostaria de algo tão físico, preferiria algo espiritual, mas foda-se, outros problemas e por aí vai, né? E é isso que acaba acontecendo. E o pessoal tende a não aceitar exatamente, porque o arquétipo ele é muito mais expectativa. Vamos dar exemplo? Personagem fraco. É a mesma coisa. Aquele cara com os olhos azul, que eu nunca lembro a porra do nome, eu nunca consigo lembrar o nome. Ele é fraco. Ele é quase inútil. É um dos melhores personagens. Ele só fala, o anime inteiro, mesmo tendo poderzão. Ele só fala, ele é um ótimo personagem, o pessoal não gosta dele porque no final ele é inútil. Porque o que as pessoas querem ver é ação. As pessoas não querem ver personagens. Muito parecido com obra de cultivo, muito parecido com obra de Power Scale, muito parecido com Power Fantasy. As pessoas, na verdade, eles querem ação, não querem um personagem refletindo, falhando. Por isso que, por exemplo, a Korra de Avatar se fode, e por aí vai. A Korra se fode, e por aí vai. Outra coisa que também pode acontecer, como eu acabei de falar, nessa questão de como você faz as técnicas, este tipo de personagem, normalmente ele cansa não por culpa dele, mas por culpa de outros elementos. Sabe igual eu falei lá no meu vídeo de Stormhawks, que outros erros lhe impedem de ver acertos? Isso aqui pode estar acontecendo. Porque às vezes quando você tem um personagem complexo demais para uma obra que é muito simples, esse personagem ele parece ser uma mentira dentro daquela obra. Ou você está cansado de outros personagens. Ai, eu tô cansado do Naruto. Ai, tô cansado dessa saga. Tô cansado dessas lutas. E vem esse personagem complexo. Você sente que isso daqui você queria que fosse assim. Você não quer um personagem complexo. Você não quer um personagem hipócrita. Você não quer um personagem confuso. Você quer isso aqui. Porque no fim você quer só algo mais formulaico. Algo mais fácil de digerir. Algo que você não tenha que pensar os porquês. Algo que você só entende os porquês. E o Sasuke não é esse tipo de personagem. Por quê? Exatamente, porque ele é o contraponto total do Ani Azul e do Ani Vermelho com o Naruto. Peraí. Hunter x Hunter, o Gon e o Killua, eu acho que esses são os dois. Será que o Kurapika ele é a Sakura? Mas eu só vejo o Killua e o Gon.
Porra, mas não tem Oni azul e Oni vermelho esquisito. Tá, vamos pro vídeo que até agora eu não falei porra nenhuma. Sai do ler desenhos. Ai, Lê, e a janela de apelos? Iconic. Pega lá, Iconic. O quão difícil é mudar e quão difícil é você matar outro nome. Vamos dar mais um exemplo. O Vegeta. Por que o Vegeta... uma crítica que eu vivo batendo, eu detesto essa interpretação do Vegeta, é que é hipócrita e incoerente o Vegeta querer superar o Goku. Porque ele já admitiu que o Goku é melhor do que ele, então pra que ele vai querer admitir? Não. O Vegeta ele não admitiu que o Goku é melhor do que ele admitiu o porquê o Goku é melhor do que ele. Porque o que o Vegeta fala lá, eu achei que você era mais forte porque você treinava. Eu treinei, não te superei. Eu achei que você era mais forte porque você tinha uma família. Tive uma família e não te superei. Porque você era inconsequente. Fui inconsequente e não te superei. Porque eu tô ficando fraco porque a terra amansou meu coração. Eu não superei. O Vegeta, ele querer ainda continuar superando o Goku, não trai o desenvolvimento dele. Ele apenas admitiu que você é o número 1, Kakaroto. Você é melhor do que eu, Kakaroto. Por quê? Porque você é melhor. Mas eu ainda vou tentar te superar. É tipo você ser o segundo local, o segundo colocado, e desistir. Não, desistir. Eu sou o segundo local, desistir, não vou tentar ficar em primeiro. Não, não é assim que as coisas funcionam. E a luta é uma ressonância temática para atitudes da vida em Dragon Ball. Então, na verdade, o Vegeta simplesmente desistir. Não, Kakaroto, você tem mais talento do que eu, você é melhor do que eu. E não importa o porquê, eu vou continuar tentando superar. Então, por isso que o Vegeta... porque foi o Super. Não, porra. Na reestruturação do último capítulo, o Akira colocou o Vegeta, que no primeiro capítulo que lançou no semanal, não tinha essa frase do Vegeta. Mas quando foi pra Book, quem aí sabe, o Akira colocou um quadro do Vegeta pensando que ainda vai superar Kakaroto. Não porque ele precisa. Por quê? Porque ele tá obcecado. Porque ele vai de novo virar o Majin Vegeta. Por quê? Eu quero ser o número 1. Independente se o Kakaroto é muito melhor do que eu vou continuar. Porque é o meu objetivo ser o melhor. Aí o reset veio na porra do Super. Tá? Com o Whis ensinando, não, vocês têm que parar de ficar querendo competir um contra o outro. Aí veio o reset no Super. O Vegeta já tinha percebido isso. Ele só aceitou o motivo torpe para algo nobre, que é se auto-melhorar. Então era muito melhor o Vegeta ter aceitado isso, do que... Ai, gente, pare de tentar se comparar. Eu acho até legal se não fosse mal feito no Super. Voltando, desculpa. Eu queria falar sobre Dragon Ball, porra. A obra que eu mais estudei é Dragon Ball. É só você ver quando eu falei lá do Toyotaro e quando eu falo de Naruto. Eu tô muito mais leigando sobre Naruto do que qualquer outra coisa. Bora. Um vingador que ao sentir raiva seus olhos ficam vermelhos. Seu clã com a mesma característica foi completamente... Não, o Sharingan não é quando você sente raiva, né? É gatilho. Então não é comparável nesse sentido aqui, tá? Terminado. E ele agora, como único sobrevivente, busca encontrar os culpados e vingar todo o seu clã. E sim, esse é o mesmo background, mas para 2 personagens. É porque foi simplificado, né? É aquilo, quando você simplifica, todo protagonista é igual, todo vilão é igual. O protagonista quer o quê? Fazer o bem. O vilão quer ser o quê? Fazer o mal. O Sasuke já sabe que foi o Itachi. O Gon, sei lá. Gon? É o Gon? Não. O Kurapika? Não sei. Então, eu acho que ele tentou fazer uma comparação, ele forçou. Não é a mesma coisa. Mas a essência é aquilo que eu falei. Toda simplificação no final vai ser igual, porque você está simplificando. Se você se faz nas suas características complexas, se você simplifica, exato. Em 2 obras diferentes. Em 1995, Kishimoto, o criador de Naruto, lançou uma obra que se chama Karakuri. E Karakuri, na verdade, é uma one-shot, aquele tipo de obra que tem apenas um capítulo. Mas muita gente afirma que foi dessa obra que surgiu a ideia de Togashi para criar Kurapika e também a ideia de Kishimoto para criar o personagem Sasuke. Porque os Roidos, um grupo de androides com implantes cibernéticos, têm os olhos vermelhos. Mas apesar dessa semelhança, esta é a única semelhança que você vai encontrar entre esses androides, Kurapika e Sasuke. E normalmente, só pela ressonância temática aqui, isso é pra gerar terror. Porque os olhos vermelhos, ele tem essa noção de agressividade, por isso que tem lá o Oni vermelho. Você tem uma ressonância do próprio, acho que é Materazo. Não vou falar merda que eu não conheço tanto da cultura, mas você tem. E tem outra coisa, característica de Shonen. Você sabia que a primeira coloração imaginada do Super Saiyajin é cabelo branco e olho vermelho? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Acho que é esse aqui. É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui, ó. Cabelo branco com olho vermelho. Para significar fúria, ódio, raiva. O Gohan Beast, que é um dos motivos dele ter esse design assim, é a mesma coisa. Então, os olhos vermelhos, eles já são uma característica maneirística de Shonen. Aí você coloca que eles têm essa função de terror, de raiva. Se você pega o próprio Ozaru, ele também tem olhos vermelhos.
Usar. E também tem olhos vermelhos, já para de colocar esse ponto aqui. Então você tem vários disso na ficção. Então não dá para colocar isso daqui como nem criação. Não, é uma manutenção do status quo. Igual transformação. Nada nem para elogiar, nem para criticar. Lembrar que esse é o único background que esses androides têm, e eles aparecem em 3 ou 4 quadros dessa one-shot de Kishimoto. Aí você pega, por exemplo, no Shoujo, os olhos safira, os olhos brilhantes, os olhos esmeralda, os olhos pérola. Uma das características de anime são zoião, né? Então dizer que eles são a base para a criação de personagens complexos como Kurapika e Sasuke, na minha opinião, é bastante exagerado. Mas mesmo que... Nada é base de nada, pô. Ter uma base igual eu mostrei lá, ter uma base parecida não significa que eles vão ser absolutamente nada. Ter uma base e um final igual não significa nem que os personagens são iguais. Porque no final, se você pôr lá, Aang e a Cor, se você pegar a base do que o personagem é e tem que fazer, os personagens são iguais. O que eles sofreram é completamente diferente. Entendeu o ponto? Você considere que os olhos vermelhos vieram dessa one-shot de Kishimoto, existe outro ponto que é muito mais importante que a cor dos olhos, que é o background extremamente parecido dos dois personagens. E mais do que isso, tentar entender como esses personagens com background tão parecido tiveram um desenvolvimento tão diferente Porque ter background parecido não significa que vai ter o mesmo desenvolvimento, pô. Você, como eu falei, ó, você tem um infinito, pô. Você pode ir pra cima, você pode ir pra baixo, você pode dar a volta, você pode voltar, você pode acelerar, você pode desacelerar. É aquilo, pô. Não significa nada. Início e fim parecido. Já que o que importa é a execução. E por aí vai. E outra coisa, tá? Pode parecer que é igual, mas início parecido, passado parecido e até mesmo execução parecida não significa. Porque sabe por quê? Vamos dizer aqui, tá 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 aqui, e vup, voltou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá indo pra cá, e no final, vup, foi pra cima. Vup, foi pra baixo. Parece que tá indo pra cá, aí nesse canto, vup, vai pra outro local. Não significa muita coisa. Você pega o Riei de Yu Hakusho, você pega a mulher do Riei, a mulher que fica com... Do Riei é foda, desculpa, tá? Até eu fiquei desrespeitoso, porque ela é muito foda. A mestra do Riei, no final de Yu Hakusho, você pode pegar também o Piccolo, você pode pegar o Yantia. Não. Ser parecido não significa que vai ter a mesma execução. Até mesmo a mesma função. Se seguir o mesmo tropo, que é de vingança, pode ter a mesma execução. Por quê? Você pega a execução do Piccolo Júnior, vingança do pai. Teve a mesma execução? Vou vingar meu pai, vou vingar meu pai, vou vingar meu pai. Chega lá no 13º torneio, não, quero só lutar. Olha que loucura. Então, no final, ele tá falando nada com nada. Mas vamos deixar ele fazer o trabalho de youtuber, que é fazer essas introduções. Vamos pros argumentos. Parte dos autores. Com uma história tão parecida, é preciso saber a data de lançamento de cada obra. Enquanto a primeira edição do mangá de Hunter x Hunter foi lançado em março de 1998, a primeira edição do mangá de Naruto foi lançada em 21 de setembro de 1999. Aqui temos mais de um ano de diferença. E uma informação tão importante quanto a data de lançamento dos primeiros capítulos é saber quando essa história dos dois personagens foi contada. Enquanto a história do clã Kurta de Kurapika foi contada em 1999, a história do clã Uchiha de Sasuke foi contada no início dos anos 2000, entre 2001. Não muda muita coisa, até porque já tinha vários elementos, né? E a história do Sasuke, ele foi encaixada junto com a expansão das vilas. Então, não ser a família, que acho que seria mais clichê, e ser a vila, faz muito mais sentido, porque já tá na essência do personagem, então mesmo sendo contada, não significa porra nenhuma. E outra coisa, gente, a Massacre de Vila já tem obras de mangá desde 1960. 1965. Isso é arquetípico. Na verdade, se fosse só... Não tem nem sentido ser só a família do Sasuke. Ser só a família. Até porque o Sasuke sempre foi o Naruto mais dramático. Por quê? Naruto não teve pai. O Sasuke perdeu os pais. O Naruto perdeu só os pais. Tá? O Sasuke perdeu a vila inteira. Para ser a versão mais triste e mais no 220 do que o próprio Naruto. O Naruto começou a ascender, o Sasuke começou a... O Naruto não tem ninguém. O único que lhe sobrou do Sasuke é um filho de uma puta. Até a gente descobrir, mas continua sendo meu filho da puta porque o plano dele deu errado. Chupa, Itachi. Adoro ele. Tá vendo qual ponto aqui? Cara, é completamente orgânico com o que foi colocado no mundo. Não é algo tipo, oh meu Deus, vou copiar. Não, não. É a própria execução. Eu sei lá como é que é o Kurapika. Vamos ver como ele vai falar. E 2002. Como eu disse lá no início do vídeo, a ideia desse vídeo aqui é tentar entender como dois backgrounds tão parecidos tiveram suas histórias sendo contadas de maneiras tão diferentes. Não estou aqui pra... Já respondi, não precisa mais, mas tudo bem. Usar ninguém de copiar ninguém. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Mas fica difícil não notar como essas histórias são extremamente parecidas. Na verdade,
Porque são arquetípicas, são tropos comuns. Você pega elementos, Naruto é parecido pra caralho com Dragon Ball. Então, tipo, os tropos são necessidades temáticas pra se fazer nas revistas, pô. É necessidade, é causal. Pega o tropo do próprio Hunter x Hunter com o Yu Yu Hakusho, pô. E se eu não tô enganado, o próprio Kishimoto já falou várias vezes que ele pegou muitas inspirações de Yu Yu Hakusho. Então, se o próprio Kishimoto não foi sempre aberto com as inspirações dele, não tem porquê, de verdade, ele tá mentindo porque ele pegou o tropo. Só é arquetípico, pô. Quero fazer um personagem trágico, mata a família. Pô, quero fazer mais trágico, mata o clã inteiro. Mata a família inteira, não só pai e mãe. Todos os membros da família. Pô, mas a minha obra é sobre vilas. Mata a vila inteira. Principalmente quando a gente pega o próprio contraponto do Sasuke, tá sendo colocado com a própria expansão das vilas lá naquele exame ninja. Então, tipo, zero problema. O resumo das Errado tá você comparando e achando que é a mesma coisa. duas histórias é exatamente o mesmo. E como vemos, Tá difícil, desgraça. mais de um ano antes, e também teve a história do clã curta contada no arco de York New. E ainda tem aquela coisa que é a época sem antes a rede social, não tinha rede social, o contato era muito inverossímil. É difícil, tá? Difícil. Hoje em dia, eu sou muito mais cético quando vem essas referências, às vezes, e hoje em dia, o mundo tá tão conectado que é feito de propósito. Então, bullshit. Já não tem isso, então foda-se. Com também quase 2 anos de diferença. E apesar de, na minha opinião, achar que sim, Kishimoto se inspirou muito no background de Kurapika para criar o background de Sasuke, Não é um background único pra ser tipo, eu tenho certeza que foi inspirado. Se fosse algo mais único, se a gente já não tivesse esse estrago, se não fosse lógico se Hunter x Hunter não existisse, a coisa mais lógica do mundo seria o que aconteceu com o Sasuke, porque era o que a história pedia. Não veio do nada. Meu clã inteiro morreu. Não, desde que o Sasuke apareceu, pô. Já tem sido colocado isso, do clã. E ele foi mostrado junto com a expansão das vilas. Até mesmo se fosse só a família do Sasuke que tivesse sido morta. Como tem o remanescente lá, aquela piada do remanescente Uchiha, que o Itachi esqueceu de matar. Se fosse só a família do Sasuke que tivesse morrido, pelo que a história estava contando, evoluiria para a aldeia, para o clã inteiro, por causa da expansão de mundo que estava se fazendo. existem duas coisas aqui que precisam ser levadas em consideração. A primeira é que a ideia de Kishimoto se inspirar em Togashi não é tão sem sentido assim, porque diferente de Kishimoto, que foi fazer sucesso e ficar conhecido com Naruto, Togashi já era muito conhecido antes mesmo da criação de Hunter x Hunter. E Não, o próprio o Kishimoto... Não, primeiro, o Olho Vermelho veio do Kishimoto. Então já não tem isso, então já era o plano original. Segundo, o próprio Kishimoto já falou que pegou inspiração em Yu Yu Hakusho. Pra que eu vou pegar inspiração numa obra que pode ser aclamada, lançando junto, do que uma obra que já é aclamada? Boa parte dos mangakas pegam inspiração nas obras que eles já consumiram. Porque quando você tá fazendo seu mangá, às vezes não lhe sobra tempo pra consumir outras coisas. A maioria, você pode pegar, a maioria das referências são de obras ou que já terminaram ou que já foram consagradas. Ou que fazem parte da vivência do autor. Claro que sempre tem o louco que consegue consumir, fazer o mangá dele e consumir o dos outros. Foi um grande sucesso no Japão, que fez Togashi, além de ficar muito rico, ficar muito famoso antes mesmo do lançamento de Hunter x Hunter. O outro ponto importante aqui é que na cultura oriental, e principalmente se tratando dos mangakas, referências como estas não são vistas como cópia e muito menos são mal vistas pelos mangakas. O próprio Togashi tem diversas inspirações em outras obras, como Jojo, por exemplo, e em Hunter x Hunter ele faz diversas referências a Dragon Ball, muitas delas extremamente divertidas. Então, apesar de Porque a arte da criação não é nada mais que a arte da síntese, né? É muito arrogante de você achar que você que inventou os olhos vermelhos, sendo que isso já existiu antes. Você só juntou isso na sua obra. Você criou a sua obra, não os conceitos. É muita arrogância sua você achar. Igual o próprio Akira, ele não criou a transformação. Ele pegou de Super Sentai, porra. mostrar nesse vídeo que Kishimoto sim teve uma grande inspiração no background de Kurapika para criar o background de Sasuke, temos que lembrar que mesmo que chamamos isso de cópia, algo que não é, os próprios mangakas provavelmente estão cagando e andando para isso, e provavelmente eles veem isso como uma certa forma de homenagem. E para esse vídeo isso também não é Que perca de tempo, velho. nada relevante, porque meu ponto aqui é mostrar que mesmo com um background parecido, Kishimoto não conseguiu trabalhar seu personagem tão bem quanto Togashi. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não significa que a função dos personagens é a mesma. O Kurapika, ele é co-protagonista, ele é uma síntese do Oni Vermelho e do Oni Azul. O Kurapika nem tem pra ser o Oni Azul. Oni Vermelho, Oni Azul, Oni Vermelho. Ô porra, foda-se. Não tem, nem tem. Quando eu penso em Naruto, eu penso em Sasuke. Quando eu penso em Killua, eu penso Gon. Ou ao contrário. Foda-se, falar de uma obra que eu não conheço é foda-se. E vamos
vamos ver ao longo desse vídeo que o que faz uma obra de arte não é o pincel, mas sim o seu pintor. Para entendermos como dois backgrounds extremamente parecidos começam a se tornar histórias diferentes, devemos olhar para trás e ver como eles são retratados logo no início da obra. Temos que Kurapika, no começo da obra, é introduzido e inserido ao grupo de protagonistas como um personagem bondoso, mas também que carrega seus mistérios, diferente de Sasuke, Então já, ponto 1. que desde o início já é apresentado para nós como um personagem bastante misterioso e trevoso. Eu não sou bonito, sério. Eu sou tipo, muito feio pessoalmente, tipo... A forma como os dois personagens é retratado logo no início já mostra que os dois autores vão buscar trabalhar seus personagens de formas diferentes. Togashi busca uma abordagem muito mais Ao menos isso, né? carismática Kurapika, enquanto Kishimoto prefere manter Sasuke em uma zona cinzenta no início da obra. Outro ponto importante é que para o enriquecimento do personagem de Sasuke, a dinâmica com o Naruto é essencial. A personalidade diferente dos dois personagens não é um problema. Na verdade, Exato. essa personalidade do Sasuke é muito legal no início, porque conforme Naruto clássico vai passando, ele também vai mudando e vai se tornando um personagem cada vez com mais Ai, tô sentindo a crítica do Matheus 505 vindo. Ai, ai. Pô, na moral, se a crítica dele for não foi o que eu queria, logo é ruim, eu não falo mais nada, tá? Eu vou ficar quietinho e ele faz sozinho. Ou pelo menos que ele argumente o porquê ele não gosta, né? Porque se a argumentação é o seu gosto, o que eu tenho que ter interesse então é entender o seu gosto, não a obra. Então não transvista a sua crítica pessoal de gosto com crítica técnica, com crítica de qualidade. E coloque na sua argumentação a sua percepção, que não, pode não ser a realidade. camadas, mas ele também começa a se sentir integrado ao time 7. Kurapika também encontra pessoas que vão auxiliar ele no caminho obscuro que ele escolheu, mas é quando conhecemos realmente o passado de cada um. Parece que ele não tava no grupo, ele entrou no grupo, o Kurapika. Mano, e o Sasuke, ele literal, ele é a síntese, a antítese do Naruto, velho. Cara, a frase do Sasuke lá nos espelhos, não sei porque eu te defendi, meu corpo se mexeu sozinho, pra mostrar o quanto como ele age. Aí depois, na luta, aí depois no treinamento, aí depois com o Gaara sendo uma síntese do Naruto e do Sasuke. Aí depois o Kishimoto mexendo, aí vem a porra do Itachi, aí vem a porra do Orochimaru. Claro. O Kurapika, ele teve um arco interno ou um arco externo? Ele foi corrompido por si, pela sua própria percepção. Vamos lá, o Spike ele é corrompido por si mesmo. A jornada e a antítese dele é completamente interna, tanto que ninguém sabe. Ele tava lá sorrindo. Gente, mais uma aventura. Nossa menininha lá, menino, foi embora, né? Vamos se separar, vou lá me matar, falou. Aí vem não, fica comigo. Não, foda-se, foi lá e se matou. Arco interno. Então o arco do Itachi, ele é interno, externo e corruptado, né? Então ele tem a corrupção interna, a corrupção externa e a corrupção de terciária. O Sasuke, ele foi aquele cara que não dá pra você culpar ele foi fudido. Ele foi fudido por tudo, velho. É a coisa que eu acho mais foda, exatamente quando ele tava chegando bem, quando ele tava esquecendo o passado, veio o Itachi, 300 vezes o seu passado de volta aqui. 300 horas o seu passado de volta. Você ainda tá fraco. Você não tá sendo forte o suficiente. E o que eu mais adoro no Itachi é que o plano dele falha. Puta que o pariu. Falha, logicamente, mas é o plano que ele teve. Foda-se, eu não gosto do Itachi porque ele é perfeito. O plano dele falhou e colocado como falha. E ainda vem o Obito, ele colocou o Sharingan dele pra matar o Obito. Que ainda vem o Obito, conta mentira, conta a verdade, mas através de uma mentira. Aí o Itachi tenta voltar pra vida, não consegue, dá merda. Ele vai lá, faz a DR. Aí depois volta o coisa lá, depois volta o negócio lá, depois se fode com o Killer Bee. É uma delícia ver o Sasuke se fudendo. E isso que é gostoso. Porque depois a gente percebe o quê? Tem que ser o Naruto para descer o cacete do Sasuke. Ele só vai entender o murro do Naruto como conversa. Porra, e é isso que é foda em Shonen. Porra, a conversa é porrada, não é palavra. E eles ainda perderem um braço. Porra, que delícia, velho. Eu não gosto muito que depois volta o braço mecânico. Tipo, estraga um pouco a simbologia. Mas pelo menos o Sasuke ele fica sem, o Naruto não. Tá, aceito. Um desses personagens e entenderemos de verdade como seus autores escolheram abordar as suas histórias. Nesse início, entendemos que a história de Cara, Sasuke comparação ainda tem uma estraga tudo, tá? Lê, você comparou, vamos lá. Porra, eu tenho pouco vídeo, né? Eu tenho pouco exemplo, porque na internet as pessoas atacam você, então você tem que ficar se defendendo de você mesmo. É uma merda. Mas, sei lá, o Akifu você comparou com o Avatar. Eu comparei o Avatar, só no comecinho, pra um link frágil, pra depois só comparar com o próprio Akifu. A comparação é uma merda. Por quê? Não é porque é parecido que é igual. Vamos pensar assim. A Korra, ela é igual o Aang. Porque eu tô na jornada de assistir Avatar. A Korra, ela é a mesma coisa do Aang. Ela é o Aang de calcinha. A Korra não tem o Mestre Gyatso. E a Korra não tem o Gyatso no presente do episódio 3. Então,
elas são o mesmo personagem. Só porque o Aang tem o Gyatso e tem aquela cena, você tem muito mais técnica de empatia. Mano, a Korra, um dos maiores erros de Avatar no começo é que a Korra tem pouquíssimas técnicas de empatia. E técnica de empatia não é careta, tal, que isso é um link que dá pra fazer lá com o Aang. Não funciona tão bem. Tem que ser técnica de empatia. Tipo, mano, vocês pegam, acho que os 3 primeiros episódios e a Korra na cadeira, na temporada da 3. Velho, eu não sei o que. Eu sei o que deu nos autores. Eles perceberam as merdas que tiveram feito na segunda temporada e na primeira. Mano, a Korra tem 1 trilhão de técnicas de empatia na terceira e na quarta temporada, porra. E nas HQ, porra, tem a Korra brincando lá pequenininha com o bichinho lá, barriguinha de velho, tem ela treinando com a Katara. Puta que o pariu, um monte de técnica de empatia. Cara, em 3 episódios da terceira temporada, tem mais técnica de empatia do que na primeira temporada inteira da Lenda de Korra. Mano, então mesmo se os personagens fossem iguais, não são iguais. E mesmo se os personagens fossem iguais, só pelo Aang ter vindo primeiro, as pessoas já estão saturadas e não vão aceitar tão bem a Korra. Se ela fosse exatamente igual. Então isso de tentar fazer uma matemática do gosto é uma merda e é idiota. Porque não funciona assim. Você pode usar exemplos e comparações para ajudar o seu argumento, mas use os exemplos para exemplificar a sua sensação e o seu sentimento, não a obra, porque normalmente dá merda. Pitada de crueldade envolvida. Isso porque o responsável por exterminar o seu clã é o seu próprio irmão. No Sams, 100% da sua assinatura. É legal quando você dá uma relida em Naruto, que daquele cena lá que parecia que ele estava chorando. É lá no comecinho, velho. Eu tinha memória que isso era bem mais para frente, que era um flashback. O deixa ao vivo por motivos misteriosos. Na história de Kurapika, entendemos que uma organização criminosa extremamente poderosa e do submundo foi responsável por exterminar seu clã, visando um lucro financeiro, já que os olhos de seu povo têm um grande valor. Porra, não tem nada a ver. Puta que o paróvis, velho. No mercado negro. Mas apesar das histórias terem parecido mudar bastante, na verdade não mudaram tanto assim quando descobrimos que o irmão de Sasuke, Itachi Uchiha, também está fazendo parte de uma organização misteriosa e criminosa, com objetivos até então misteriosos. O impacto é o mesmo? Porque falou mercado negro. E quando você tem o mercado negro, você percebe que é uma organização menor dentro da organização maior. A Akatsuki, ela é a organização maior. Isso é chamado de complexação de mundo. É mais para você conectar toda a história com o passado, presente e futuro, porra. É tipo Freeza. Freeza também é de organização, né não? Dono de organização. Goku, Red Ribbon, Dr. Gero, Cell, androides, Isso é só técnica de expansão de mundo e conectar o mundo. Porque o mundo é muito grande. Então você, na verdade, poderia ter tudo aquilo completamente desconectado. Isso é um erro de quem vai tentar fazer work building. Exatamente porque você quer conectar tudo. Você não precisa. O mundo é gigantesco demais, porra. Mano, 5 horas a 100 por hora não é nada. Que mostra que todo mundo que se enfrentar na sua história não ter conexão nenhuma é verossímil pra caralho. Mas não é verossímil para o mundo ficcional. Então você conectar fica mais instigante. Não que fica melhor. Você consegue fazer todo vilão não ter conexão nenhuma com o passado. Porque o mundo é enorme. O mundo é gigante que porra. Mas você tá contando a história de alguém que vai mudar o mundo. Então o mundo pra ele tem que ser pequeno. Porque você não pode salvar um mundo que é muito menor do que você. Mas ao olharmos um pouco mais próximo dessas duas organizações, vemos que elas têm ambições bastante diferentes. Ah, caralho, vai falar que eu falei, fila da puta. Akatsuki tem aquela clássica ambição de shonen de conseguir poder para conseguir algum objetivo. De primeiro momento, a trupe fantasma, pelo que sabemos no seu primeiro momento, só quer roubar o leilão da máfia. E a diferença... Sim, porra. É monetário, cara. Eles são o que o Freeza é numa análise simplória de especulação imobiliária. Roubei, matei você porque eu quero seus olhos pra vender. Matei o meu clã porque eles queriam fazer guerra. Caralho, igualzinho. A diferença do objetivo dessas duas organizações já deixa bem claro a forma como vai ser trabalhado essas duas histórias. Enquanto Kurapika está perseguindo um grupo de ladrões, Sasuke persegue seu irmão, que está dentro de uma organização daquelas clássicas de shonens. Uma organização que busca poder para conseguir algum feito grandioso. E ao se perceber pequenos e fracos perto das ameaças que vão enfrentar, novamente esses personagens vão buscar uma saída bastante parecida para conseguir enfrentar seus rivais. De novo, outra vez. Eu não lembrava disso não. Você acha tão incomum a vingança destruir Conde de Monte Cristo? O arquétipo, a expressão cego por vingança. Mano, o Sharingan sobre... Qual a diferença de alguém cego pela vingança e o vilão? O vilão, ele ativamente está disposto a tudo para fazer o que ele quer. O que é o vilão? Eu vou te matar para fazer o que eu quero. Mas como eu sou egoísta, talvez eu não esteja disposto a me matar. Então por isso que os vilões do Sasuke estão dispostos a te matar, matar todos e até
me matar pelo que eu quero. Já com esse contraponto do Sasuke, eu estou disposto a fazer tudo no meu corpo e destruir o meu corpo. Vamos a outro contraponto, o Rock Lee. Ele estava disposto a destruir todo o seu corpo e talvez nunca mais virar um ninja para cumprir o próprio objetivo. Então, na verdade, você está copiando o Neji, não tá não? Não. E ele estava completamente cego pela vergonha, pela raiva e pela ira e estava disposto a... Qual é a parte mais fácil? Doping. Drogas. Jackhammer. Com as drogas. Isso é arquetípico. Alguém cego por o ideal vai, depois de ele dar o primeiro passo ao mundo sombrio, ele vai começar a correr. Isso é arquetípico de arco dark, negativo, sombrio. Sei lá, é quando o personagem tá descendo. Quando o personagem tá descendo, ele vai ficar escuro no poço. E isso é normal. Ele vai se isolar. Eu não quero dar o exemplo do pai bêbado. Mas o pai bêbado, porra, tá bebeu pra caralho, vai bater na criança, vai bater na mulher, porra. Porque ele tá embriagado com o próprio objetivo. Ele está cego. Cara, eu tô fazendo... Eu não tenho câmera, por que eu fiz a expressão de cego? Ai, eu sou esquizofrênico. Ai. Vocês me entenderam, né? Então ele tá pegando, caralho, 2 obras de esporte. Tem esporte, viu? Olha, tem um torneio. Em uma obra de esporte, viu? Nossa, tem lesão. Em uma obra de esporte, né? Nossa, tem um cara que tem muito talento. Nossa, uma obra de esporte, né? Nossa, tem um cara que tem que se esforçar muito. Em uma obra de esporte. É isso. Tipo, cara, você tá fazendo uma análise das mais simpórias do mundo. E buscando conexões. Óbvio, se os personagens têm aspectos da vingança, qual a forma mais comum de se trabalhar com a vingança, se não uma das únicas? Vamos lá. Acho que 1952. O cara que tava com a vingança e queria tacar uma bomba e matar um monte de inocente. O verso do revolucionário. Foda-se, como eu tô assistindo pra caralho o Akifu, o jato. É o mais comum, pô. O mais comum é aquele que está cego por uma injustiça, fazendo uma injustiça maior. Cara, isso é literal, às vezes é a coisa do vilão, porra. Ou aquele vilão cinzinha. É isso, pô. Fazendo vídeo, eu fui lembrando. Igual de novo, é a mesma coisinha de novo. Eu realmente não tinha pensado nisso, mas realmente as soluções que tanto o Sasuke quanto o Kurapika encontram para ganhar mais poder também são bastante parecidas. Porque são o poder de upscale, que vai te elevar igual ao poder do Gon lá, quando ele fica cabeludo. Isso vai me levar a um outro nível sem eu ter que passar pela dura jornada do treinamento. Tem uma obra lá em Medaka Box, que eu não sou muito fã, que tem uma porta, tem 2 portas lá. Cara, essa cena é foda. Cara, eu não gosto de Medaka Box, tá? Mas Medaka Box é a hora pra caralho. Puta que pariu. Como é que eu posso ter lido a obra e assistido a obra? Foda-se a Medaka. Foda-se o protagonista. Design maneiro. E um monte de cena foda. Que o protagonista e a protagonista estão no arco de treinamento e tem uma porta de um canto. Essa porta vai dar poder instantâneo pra vocês. Vão passar por ela e vão ganhar poder. Essa outra porta vai ser insuportável. Vocês vão treinar, seus corpos vão ser completamente destruídos. E talvez vocês ganhem até menos poder do que nessa porta. E ó, a escolha é óbvia. Vamos na porta para treinar. Porque é sangue, suor e lágrimas. Esforço é você ganhar muito poder sem um esforço, mas com alto preço. Doping, drogas, roubo. E tá, entre aspas, roubando poder. Esse é o ponto. Mesma coisa com a marca da maldição. O contraponto lá com os caras lá que tem a marca da maldição, que consome a vida. Mesmo ponto dramático com aquele cara lá dos ossos. Você pega lá o simbolismo lá do cara dos ossos, vendo o mesmo ponto, que ele vai lá, ele usa a marca consome a vida dele, ele tava doente, vai lá e morre antes de matar o cara. A mesma coisa. A negócio lá que sela o negócio do Sasuke lá, negócio pra tirar o negócio do Sasuke. E por aí vai. É uma forma de você ganhar mais poder, que vem exatamente daquele cara que tinha a ambição de poder acima de tudo. O Orochimaru. Papum! Tá vendo qual o ponto? É uma obra que está usando Power Spells. Power Spells, não. Artifact Spell? Artifacts Power? Foda-se. Eu não vou dar uma de cult, porque eu nunca lembro o nome dessas porras desses termos. É o Eliakubo, porra. É up de poder. É o Eliakubo lá de Wakifu, ele é esfera e é a ascensão divina do Percy, onde você ganha um up de poder instantâneo, sem precisar treinar. É isso. E também a coisa de quebrar o limite, onde você quebra o limite quando você tá lá lutando, tu quebra esse meu limite e o limite pra quebrar aqui, ó, nessa chave. Eu vou até a última consequência, eu não posso ir até a última, eu vou quebrar a chave. Esse é o ponto. Esse cara aqui não tem uma cena que todo mundo elogia pra caralho, que ele ativa o poder dele, ele tá comendo o poder de vida, igual acontece com o Gear lá do Luffy, ele cai no chão e desmaia, e perde lá anos de vida.
Kurapika busca na restrição de Nen, que coloca sua vida em risco, mais poder para derrotar a trupe, Sasuke abraça a escuridão de Orochimaru e da marca da maldição para conseguir derrotar seu irmão. Mas ainda assim, mesmo com mais uma inspiração de Kishimoto, não é possível, ele escreveu Naruto com mangá de Hunter x Hunter na mesa. É possível. Assim como o Kishimoto escreveu o Kurapika com outras obras, porra. Tem mangá desde 1920, porra. Isso é a coisa mais arquetípica do mundo, porra. A vingança corrompe. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Chaves. Chaves é de que ano? Só pra gente dar uma mogadinha. De leve. Ano de lançamento Chaves. 71. Ano do último episódio de Chaves. 80. Se o último episódio foi a fala do seu Madruga, em 1980 já tinha um Madruga falando: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, porque essa porra é tropo comum, caramba. Cara, teve uma notícia nesses dias de um cara que esperou o cunhado que matou a mãe depois de 20 anos, ou foi 10, ele saiu, ele foi lá e deu 2 tiros na cabeça do cara e foi preso. E foi preso com a camisa da mãe. 10 ou 20 anos, remoendo, pra matar o cara que matou a mãe dele, porra. Óbvio que vai ser parecido, porque é comum, porra. É clichê comum. Isso não. O arco de York New para Kurapika e o final do arco da saga clássica de Naruto para Sasuke tem um peso bastante parecido, como eu já disse anteriormente, já que nesse momento, os dois personagens optam por um caminho mais escuro e obscuro para conseguir alcançar seus objetivos. Porém, como eu vou tratar a seguir, é preciso entender que um desses personagens ainda não teve a sua história terminada. Porra, mas isso muda tudo. Ah, é verdade, essa porra não terminou ainda. Puta que o pariu, velho. Nossa. Aí vai essa porra do Kurapika não morre. Ou ele morre. Ou ele vira realmente do mal. Sei lá, eu não sei, eu não assisti essa porra. Pessoal, e se vocês estão curtindo o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Não custa nada e ajuda bastante um canal pequeno como o Nem meu. tudo que é círculo é pra chutar, viu? Vai chutar uma bola de boliche pra tu Também ver. não se esqueça de deixar o seu comentário falando o que você achou do vídeo e dos pontos que o canal está lotado de Você é fascinado ou fascinada por Caralho, dublagem? porra. É muita propaganda. Nada contra, mas cansei. Ué, travou? Ô, o computador tá podre, hein? Antes de entrarmos de cabeça nas comparações finais, e também antes de eu falar sobre o que eu acho do arco de Sasuke, que já foi terminado, como eu disse, é importante lembrar que a história de Kurapika ainda não acabou. No atual momento, no mangá de Hunter x Hunter, estamos novamente em um arco onde Kurapika é o protagonista, o arco de sucessão. Porém, eu não vou entrar em detalhes nesse arco para não encher esse vídeo de spoilers. O que é importante sabermos é que desde York New, Kurapika está se afundando no submundo de Hunter x Hunter para conseguir recuperar os olhos do seu clã e também para conseguir se vingar da trupe fantasma. Como eu disse anteriormente, a abordagem dos dois autores mudou bastante nesses dois personagens. Cara, mas muda muito. Se Kurapika, por exemplo, matar inocente, pô. Se Kurapika, ele, por exemplo, ele matar inocente, muda muito a percepção. Porra, o Sasuke, ele perfurou sem intenção de matar a Marin. Ele sabia que ela não ia morrer, só foda-se. Não, precisa te matar. Não, precisa atravessar, mas não vou te matar. Pum. Nessa insensibilidade, ele ataca o Naruto e a Sakura, porque ele tá cego, ele tá literalmente cego, porra. Tá nem vendo, tá cego, tá só atacando, porque ele tá naquele modo de... Porque essa é a diferença, ele tá não sendo modo ação em combate, né? A ação de bater ou correr, do que você ativamente ser sádico, né? Você desenvolver o seu sadismo. Bem que o Sasuke, ele chegou a ficar sádico, a ficar completamente psicopático, mas ele não agiu. Ele ficou, mas não agiu. Até porque ele matou pouquíssima gente, ele mesmo porque ele tinha causado a morte. Ainda não dá pra passar pano. Ele culpa dele que o Deidara morreu, mas Deidara não era Fluoxeticide. Culpa dele que o Danzou morreu, mas também não era Fluoxeticide. Ele fica naquele vingador seletivo. Ele é aquela pessoa mal que mata vilão. Ainda é um assassino, mas ele ainda não é igual o assassino que vai lá e mata a senhorinha que tá comendo pão. Tem uma percepção completamente diferente. Ah, mas ele tentou matar o Naruto. Completamente válido. Mas quem tancou a consequência foi ele e o Naruto. Porque ele aceitou esse ódio todo do Sasuke. E foi forte pra descer a porrada nele. É, que clichêzinho também. A escuridão que Kurapika abraça é o submundo de Hunter x Hunter. No caso, atualmente ele é líder de um. Que a gente aí entra de novo lá no... Atualmente? Porra, ele não é da trupe principal não, porra. O cara, se ele abraçou, então ele não tá mais na trupe principal. Uma das famílias da máfia, tendo algo muito mais palpável para nós, e menos fantasioso do que acontece em Naruto. E aqui tem 2 pontos importantes sobre a história e o desenvolvimento de Kurapika, e lá na frente eu vou falar sobre Sasuke, e eu acredito que Kishimoto erra demais. O primeiro ponto é que apesar de flertar diretamente e proximamente da escuridão, Kurapika nunca é abordado como um vilão. Mal! Ah! Troco de... E o Sasuke, não, também porque ele tá no processo. O que é angustiante no Sasuke
É exatamente esse processo da não volta. Por isso que a porra do autor não bota ele ativamente pra matar a Marin. Por isso que o autor, quando ele percebe a Marin, é um Uzumaki que é parecido com a Sasuke, ele sente nostalgia da equipe. Por isso que ele bota, quando ele vai matar a Sakura, ele bota ele completamente cego, ativamente cego. Ele não tá... o olho dele tá branco. Tá cego, tipo, ele não tá em si, ele tá tipo como se tivesse cego surdo, atacando tudo que se move, como aquele animal enclausurado. Quando ele ataca a carinha, é a mesma coisa. Ele nunca conseguiu finalizar nenhum oponente. E quando ele tá lá na mentira, sendo manipulado, vem o Itachi. De novo. Depressão! Mentira, vilão! A sua frieza é demonstrada, em muitos momentos é mostrado que ele pagará qualquer preço para alcançar seu objetivo, mas ele nunca é abordado como um vilão. Seja com os meninos no arco de York New ou com Leori atualmente, Kurapika ainda é aquela pessoa que eu disse no início que tem um bom... Só pelo traço dá pra ver que ele é mais aquela criança perdendo a inocência do que o Sasuke já perdeu essa inocência. Você pega o design dele, o Sasuke tem muito mais um design de adulto, mesmo ele já tem lá, acho que só 16 anos. Ele já passou. Aí eu nem sei do Kurapika, né? Coração. E o segundo ponto que eu acho muito importante é que andando em um caminho de escuridão, mas que de certa forma também está trazendo poderes a ele, fica claro dentro da história de Hunter x Hunter que isso vai ter um preço muito alto para Kurapika, seja por seu contrato de NEM, ou seja pelo seu Emperor Time, que vai diminuindo o seu tempo de vida. Mas principalmente vemos que no seu coração e na sua alma, a vingança de Kurapika já cobrou um preço muito alto, pois atualmente ele não é mais aquele pequenino curta que queria conhecer o mundo. Ele se transformou em outra coisa, e isso parece... Mas o Sasuke ainda tem. Esse é o ponto. Mostra lá sentindo nostalgia. É o resgate daquilo que ainda está lá dentro dele, fazendo um paralelo lá com a cena quando ele age. O corpo dele age para proteger o Naruto. Mesmo que a boca dele seja afiada. Ainda há algo lá. Aí se o Kurapika já... Parece que não tem mais volta. Mas será que Sasuke também teve o mesmo desenvolvimento em Naruto? Não. A verdade é que quando eu vejo a primeira cena de Sasuke em Naruto Shippuden, eu fico doidinho da cabeça. É lindo. Muito bonito. Isso porque, diferente do que eu devo ter colocado na edição, eu realmente imaginei que nesse momento, Kishimoto ia pegar Sasuke com toda aquela carga emocional e fazer algo que parecia ser muito coerente, transformá-lo em um vilão. A apresentação de Sasuke... Oi! E você viu isso na cena e pensou isso? Zero problema. Mas se você continuou tendo essa expectativa no que foi desenvolvido do Sasuke, aí já é erro de onde você alocou as suas expectativas. Desde a luta do Sasuke, desde do sorriso do Itachi, desde a manipulação do Obito, desde dele entrando na Akatsuki, desde ele enfrentando o Killer Bee, desde ele fazendo a equipe dele, desde o burro lá indo lá contra os Kages. Sempre foi mostrado que o que estava sendo trabalhado era o processo de talvez recuperação do Sasuke. Não de que ele vai virar um vilão. Ele sempre foi um processo. Em Naruto Shippuden serve para mostrar que aquele ninja do time 7, amigo de Naruto, Sakura e aluno de Kakashi, agora se tornou um ninja. Ele tava indo pra aquela fanfic de que o vilão final ia ser o Naruto e Sasuke. Puta que pariu, tu não vai passar argumentação de fanfic, né, porra? Puta que o pariu, espero que não. Renegado, e principalmente, ele se tornou um vilão, disposto a matar até mesmo seus amigos. Mas eu não poderia estar mais enganado. É hora de Pepsi Black. Toma essa. E agora você vai ter que argumentar por que é ruim. Porque até então a única argumentação era o que eu queria. Beleza? Uma coisa é expectativa numa cena. Zero problema. Outra coisa é você argumentar como a história foi desenvolvida. Coisa que eu acho muito importante dizer até esse momento é que eu acredito que o arco do Sasuke, desde o começo de Naruto Clássico até o momento onde ele derrota Itachi e descobre toda a verdade, é extremamente coerente com o personagem. E até mesmo ele, de certa forma, ter se tornado um vilão, eu também acho coerente com tudo que Sasuke passou. Porém, o que eu não imaginava é que Kishimoto seria um tanga frouxa. Tá, vamos lá, né? Isso porque após Sasuke finalizar Danzou, ele se encontra com seu antigo time. E ali, mesmo estando fragilizado, ele teve uma grande chance de iniciar um caminho que não teria volta. E nesse momento, vemos que Kishimoto recua e faz com que Sasuke não cruze essa linha. Isso porque ele não quer que Sasuke se torne um vilão de vez, já que se caso... Porque é o ponto do contraponto do Naruto. Porque se o Sasuke falha, o Naruto falha. Porque é um arco paralelo conjunto. Não era pro Sasuke ser esse ser. O Naruto tá ali pra impedir. Literal, tava lá pra matar a Sakura, porque ele tá completamente insano, ele tá cego, e o Naruto vai lá e o impede. É a ação de impedir que o seu amigo vá para o caminho que ele se torne recuperável. Esse é um dos motivos que o Sasuke não sai, mesmo ele sendo psicopático, loucão lá, rindo, kkkk, ele não consegue matar de verdade as pessoas. Porque isso é impossibilitado. Ele tá aquele vilão que ainda não matou inocentes. E por isso, ainda dá pra ser perdoado.
A sua sensação com um vilão, por exemplo, que só bateu no protagonista, e daquele vilão que tá com uma bomba e matou 1 milhão de inocentes, exagerei pra caralho, mas matou um inocente, é completamente diferente. Porque diferente é daquela pessoa que mata um policial, daquela pessoa que mata um civil. Aquele vilão, aquele bandido que tava lá na fuga, estão atirando nele, ele vai lá e mata um polícia. É muito diferente daquele cara lá que foi roubar uma velhinha, a velhinha demorou, tiro na cabeça. Tá vendo qual a pegada? Caso Os naquele exemplos tão ruins, mas foda-se. momento ele realmente tivesse matado Sakura, seria um caminho sem volta. Só que o maior problema desta parte é que Kishimoto não transforma Sasuke realmente em um vilão, em um caminho sem volta, mas ele também não traz a redenção do personagem até o final da história. A verdade Quê? Como assim não traz a redenção do personagem? O arco, depois que ele faz essa merda, o arco todo do Itachi vira melodramático de meu Deus, eu quero saber agora a verdade. Ai, o cara lá pega pergaminho. Ai, vou ressuscitar os Kage. Ai, caso eu aqui. Ai, vou perguntar pro primeiro. Ai, o Tira bom, o Tira morto. Ai, como é que não tem redenção? Se você falar que eu queria que o Sasuke tivesse ficado preso, tivesse ficado em coma, ficar só o Kotoko, igual o Hetsu, no meme do Hetsu, você não pode falar que não teve. Porque teve. Ele se fudeu, ele apanhou, ele perdeu tudo, ele continuou sozinho, ele perdeu o braço. Eu só não gosto do negócio lá dele ter metido boneco. Boneco off-screen. Que tadinha da Sakura. Puta que pariu, mas vai que consertaram esse em Boruto, que eu acho difícil, mas mesmo assim não é algo pra você consertar num prequel que nem é mais o foco. Foda-se. Mas vocês me entenderam. Teve sim consequências. Até porque o que ele fez, para quem ele fez lá, por exemplo, lá naquele Genjutsu, ele deu um Genjutsu na Sakura para a Sakura odiar ele. Ele foi muito mais um arquétipo daquele que queria se fazer odiado, queria vestir a carapuça de ser o vilão, do que ativamente ser o vilão. Por isso que lá naquele Genjutsu ele não matou a Sakura, botou ela no Genjutsu para ir lá mamar o Naruto. A verdade é que esse arco de vingança do Sasuke não deveria ter durado até o final da história. E além do próprio personagem de Sasuke se tornar E não basicamente teve lá o problema lá dele voltando falando que queria ser Hokage. Tecnicamente não dura até o final da história. É porque o mundo ninja é envolto em mentiras e o Sasuke tá no meio dessas mentiras. maçante ao longo da história, outro personagem que sofre Isso aí fica um pouco maçante mesmo, mas é culpa do ritmo. com isso é o próprio Naruto, já que ele é obcecado por trazer seu amigo de volta. E quando o Sasuke começa a flertar com ser um vilão, a gente começa a achar que Naruto é um idiota. Mas isso O idiota é você. Foi mal, desculpa, mas zero problema. Mano, a porra do Sasuke tem 1 milhão. Mano, é mais fácil entender o Sasuke do que entender o Naruto, porque o filho da puta literal tem uma DR com os Kages. O literal fala, se não posso trazer meu amigo, eu não posso ser o Hokage. O Naruto, ele consegue o amor da vila. O Naruto, depois do arco do Pain, já poderia ser Hokage. Ele já fez o que a criança dele queria. Mas o que ele queria era salvar o amigo dele. Porque ele só está lá porque o amigo dele salvou ele. Isso deveria ter sido resolvido bem antes na história. Após Sasuke matar Itachi e descobrir a verdade, era pra ele marchar diretamente para a Vila da Folha. Ele tentou, mas deu merda. Quem lembra o que aconteceu? É isso. A base estava escrita, mas o mundo não deixou. Porque os personagens também, e o mundo também é vivo. Até porque a Vila da Folha estaria destruída e fragilizada por conta do ataque de Pain. E nesse momento, ele enfrentaria o Naruto modo sábio e ele iria adquirir Lá vai de novo a gente pra viés de fanfiqueiro. Que desgraça. Desgraça. Não, porra. O mundo corrupto, principalmente do Danzo, é muito melhor do que esse negócio de fanfic, porra. Do Sasuke ser o vilão da última coisa, pô. A Guerra Ninja tem problemas, mas é melhor do que esse clichê aí. a sabedoria de ser molestado. O meu ponto é que essa história teve vários momentos para ter sido terminada. O arco de vingança do Sasuke deveria ter terminado mais cedo. Kishimoto só estica o arco de vingança de Sasuke até o final da obra, pois ele precisava fazer um paralelo entre Hashirama e Madara, Indra e Ashura. E por esse motivo, ele sacrifica a coerência do seu próprio personagem. Sasuke Não sacrifica. No primeiro Amaterasu que o Obito tomou, já tava mostrando isso daí. No sorriso do Itachi já tava mostrando isso daí. Na complexação da mentira das vilas, já tava mostrando isso daí. Você só falou, literal, a sua argumentação é, as minhas expectativas eram X, não foram feitas, logo é ruim, não que foi má execução. A última coisa é, não foi o que eu queria, a sua argumentação inteira está, não foi o que eu queria, o que não tem nenhum problema, mas você vai ter que aceitar, era o que eu queria, e eu gostei, e você vai ter que ficar, quietinho, porque eu tô aceitando o seu não argumento, você vai ter que aceitar o meu. que por tudo que passou, era pra ser um personagem muito mais complexo. E ele é até certo ponto. Mas parece que Kishimoto tenta simplificar o personagem. Sasuke poderia ter atitude. Ué? E ele tem exatamente isso. O problema é os traumas e as cicatrizes não funcionam desse jeito. Ué?
de vilão. Cara, é a mesma coisa do Jax, é a mesma coisa de personagem cinza, personagem hipócrita, personagem que tem recaída, é aquilo, né? O personagem tem que sempre ser. Ai, tem uma testinha, uma esmerada na testa, azul bem, vermelho mal. Aí mudou, agora ele é bem, agora é do mal. Nunca tem um tom cinza. Ah, e com o Nick. Assista e com o Nick, aí você vai ver uma excelência sobre a dificuldade da mudança. Só isso. E com o Nick. Acho que é da temporada passada. É um Josei. Curtinho, só assiste e depois você me agradece. Então, apesar de que cortar o laço com seus amigos possa significar poder para Sasuke, isso é muito simplificado na história. Um bom exemplo disso é justamente a cena após Sasuke matar Danzou. Isso porque naquele momento, enquanto Naruto não chega na batalha, ele está a todo momento agindo como vilão, com a garota que sempre correu atrás desse desgraçado e com o cara que treinou esse filho de rapariga para ficar mais forte. Caralho, o bicho tá literal cego, porra. Você quer que diga mais alguma coisa? E se pá, porque eu tô cansado de quando eu vou ver a cena no mangá e tá escrito, o cacete, igual a cena lá do Neji, escrito o que tá tendo que passar, escritinho. O bicho tá literal cego. Ele passou por uma luta de quase morte. Ele tá literal no modo atacar e fugir, bater e fugir. Não tem mais o que falar. Ele perdeu a esperança. Ele não acredita no sentimento dos aliados deles. Não, vocês estão querendo abaixar minha guarda e me matar. Que é isso que eu mereço. Não faz sentido nesse momento Sasuke não sentir o peso de estar atacando pessoas que um dia ele considerou amigos. E é justamente por Porque ele foi desensibilizado pelo próprio grupo dele quando ele sentiu nostalgia. isso que eu acho que essa relação é extremamente simplificada por parte de Kishimoto. E sobre o Não segundo foi ponto simplificada, não. que eu disse lá sobre Kurapika, é exatamente isso que acontece. E no final de tudo, ainda ele tenta matar o herói da guerra, fazendo com que Naruto perca um braço. O que cai entre nós, eu achei foi bem pouco pro Naruto. Então, ele tentar matar seu sensei, tentar matar sua colega e tentar matar o herói da guerra que todo mundo sabia que viraria Hokage um dia, não tem peso nenhum na história. Ele literal foi isolado. Se não me engano, ele até ficou um tempo preso, se eu não me engano. Aí vocês, Narutólogos, que me corrijam. Foda-se, eu não vou ler de novo Naruto, eu não vou reassistir Naruto. Vai pro Quinto dos Infernos. Vai pro Quinto dos Infernos. Eu tenho muito mais obras pra revisitar, se eu for revisitar. E, ironicamente, poucos são animes. Graças a Deus. Não. O Sasuke se fudeu. Ele se fudeu mesmo. E graças a Deus. Porque a história dele foi ele se fudendo. Isso é... Cada mal que ele fez, cada mal que ele tentou fazer, ele foi molestado pelo Killer Bee. Se fudeu pra caralho. A arrogância dele foi paga. Ele pagou pela arrogância. E é maravilhoso você fazer. Ao mesmo tempo que ele também foi importante pra vitória. Foi artificial? Foi. Cagou e foda-se. Termina a história e eles são todos amiguinhos. Aquele final clichê e clássico de shonen. Eu não acho o problema que existe em Naruto, mas eu acho que o final de Sasuke ser tão leve depois de tudo que aconteceu, acaba sendo bastante incoerente com aquilo que o próprio Kishimoto desenhou pro personagem. Não. Se o Sasuke tivesse matado, ele só tentou. Ele tentou no momento de fragilidade emocional e tava ali. Gente, você tem noção o que ele estar cego significa? Ele não conseguia ver nem a expressão da Sakura pra ver se ela tava tendo verdade ou se tava só abaixando a guarda dele. Não tem muito o que dizer. É completamente congruente ele tá atacando lá o pessoal. Porque o único que tiraria isso seria o Naruto, pô. Sempre dito e sempre falado sobre Sasuke que ele está seguindo e vai se acabar no caminho da vingança. Porém, no final da obra, nada disso acontece e acaba tudo bem. Pô, falar que acaba tudo bem é quase dizer que você não viu a obra, viu? Puta que o pariu. Você dizer que eu queria que o Sasuke virasse o Kotoko do Hetsu. Tá tranquilo, porra. Você odeia o Sasuke, queria que o Sasuke se fudesse. Pra mim, mano, ele ter ficado isolado, ele ter sido renegado quase ao Hokage das Trevas, ele ter que viver a vida inteira dele pra pagar pelas coisas. Lê, clichê se ele tivesse morrido, porra. Clichê seria se ele virasse um Kotoko. Nesse ponto, nas consequências da vingança, não tem o que fazer. Ou ele estaria morto, ou ele estaria fudido de corpo, ou ele estaria como ele ficou. E as 3 pontos, a resolução final não é o que tornaria essas coisas boas. O que eu gostei é exatamente a jornada do Itachi. Essa jornada que é, igual eu falei aqui, eu gostei dessa montanha-russa, não do que aconteceu. Se Itachi tivesse morrido lá, aí eu teria achado merda por causa que o Naruto tinha que quebrar o ciclo. Mas se o Sasuke não tivesse virado do bem, teria gostado. Porque a jornada justificou. Que o ponto do Sasuke é exatamente isso daqui, ele não é isso aqui. Eu não queria nem gostaria que Sasuke tivesse um final ruim, mas eu acho que sim, deveria ter peso as ações de Sasuke ao longo de Naruto Shippuden. Terminarem um final feliz junto com todos os outros personagens como se
Pô, mas ele nem ficou junto, caramba. Tu não viu que ele tá isolado? Ele tem que ficar isolado? Tipo, o que ele tá falando para... Ó, se você não assistiu a obra, você acha que o Sasuke, amiguinho, me desculpa, ele tá lá fazendo bolinho, igual o ovo do Itachi? Não. Não foi o peso. Tem um motivo dele ainda ficar... Vamos lá, desculpa. É foda. Sasuke, Boruto. Até isso, pelo menos, foi um acerto, porque enquanto o Naruto ganhou a Proce, o Sasuke não tem um braço, porra. Por que você acha isso? Ele não tá com braço, né? Ele não usou a prótese no braço lá da Tsunade, né? Porra, eu não vi ele nenhuma vez. Ele sempre tá sem o braço. E a capa é exatamente pra isso. Por que você acha? Ou ele tem com o braço aqui? Porra, ele tá com o braço nessa figura, porra. Não, aqui ele tá sem. Por que você acha? Hein? Porra. Ai, Lê, foda-se ressonância temática, foda-se, só conta. Aí, mano, se você tá pegando um pedaço da obra, jogando fora porque você não sentiu, eu que digo foda-se pra você. Tem a ressonância temática, simbólica, emocional. Mano, Naruto pode ter uma porrada de problema. Como tem? Só que você tem que separar as suas expectativas. Você vai lá, bota um monte de expectativa. Você cria um Naruto fanfic na sua cabeça e fala, seria melhor? Fale como se fosse uma fanfic. Não tente falar com excesso de qualidade, nem distorça a hora, pô. Se nada tivesse acontecido, enfraquece todo o arco do próprio personagem. E fica nítido que Kishimoto queria que seus eventos finais tivessem coerência. E justamente por isso, ele foi sacrificando a coerência do personagem Sasuke. Vamos tentar entender e responder uma pergunta que faz bastante sentido nesse vídeo. Afinal, Sasuke é uma cópia de Kurapika? Infelizmente para Kishimoto, fica difícil negar pelo menos uma forte inspiração em Hunter x Hunter, na criação do personagem Sasuke. Mas como eu disse lá atrás, o ponto central e a ideia desse vídeo não é acusar Kishimoto de ter copiado Togashi na criação do personagem Sasuke. Na verdade, como eu e o Dudu dizemos na live, que eu vou deixar passando aí em cima pra vocês, esse tipo de inspiração, mesmo que seja bastante forte como essa, é considerado uma grande homenagem entre os mangakas. Então, se o pessoal da Terra do Sol Nascente, os mangakas que criaram essas obras, não consideram uma cópia, quem sou eu pra dizer que é uma cópia? Ponha-se no seu lugar, seu insolente. Mas o ponto do vídeo é comparar o desenvolvimento dos dois personagens. Parece que em certo ponto, Kishimoto deixou de seguir o próprio caminho que ele mesmo desenhou para seu personagem. Enquanto isso, o caminho que Togashi desenhou para Kurapika, ele está seguindo da maneira que esperávamos, fazendo com que seja um personagem coerente. Ele não se tornou um vilãozinho que fica fazendo pose, e ele também já começou a pagar o preço da sua vingança, já que utilizar o Emperor Time várias vezes está drenando a sua vida. Kurapika agora é um ser do submundo. Isso é um preço muito alto a se pagar para alguém que sabíamos que tinha um coração muito bondoso e puro, mas que agora está... Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Puta que o pariu! Mano, como é que você quer... Mano, olha o nível de exposição nessa porra. Não tem isso uma vez no Sasuke, pô. O Kurapika ele só é mais gritado porque o arco dele é negativo constante. E olha que eu não vi essa merda, mas só essa frase já diz sobre tudo. Cara, é só... Mano, só me fala. Eu não consegui mais sentir simpatia pelo Sasuke. O Sasuke, pra mim, fez o impensável, que foi atacar o Naruto e o Sasuke. Por isso, pra mim, não tem mais redenção pra ele. Cara, só fala isso. Fala que pra mim, o Sasuke tinha comido um pango de abamassu. Você odeia o Sasuke. Não fala. Não, pra mim, o Sasuke, eu gostaria do Sasuke só se ele fosse vilão. Ai, caralho, quase que eu morro da minha língua. Elástico, filha da puta. Já Sasuke foi uma das inúmeras vítimas que Kishimoto fez enquanto estava escrevendo o arco da Guerra Ninja. Nossa, mano. Coração muito bondoso e puro, mas que agora está... Kurapika está se afogando em um vazio... Enquanto estava escrevendo... Cara, isso aqui nada a ver. Cara... Vocês não conseguem absorver a importância de arcos isolados pra construção macro de sentimental da obra, porra? Vai ler o mangá do Rock Lee SD e ver se é a mesma coisa. Do arco da Guerra Ninja. A verdade é que a história de Sasuke foi sacrificada para que Kishimoto colocasse os elementos que ele desejava na obra. E assim, um dos personagens mais legais criados para Naruto e com um peso sentimental extremamente grande, acabou se tornando um personagem maçante no final da obra. Naruto é uma das minhas obras preferidas, assim como Hunter x Hunter. Mas nem por isso eu posso ficar... Cara, eu não consegui mais sentir empatia pelo Sasuke. Ele não decupou direito o porquê. Ele distorceu todos os viés narrativos. Ele espantalhou o autor e ele espantalhou o viés de interpretação dele e dos outros. Cara, não tem muito o que defender não, mano. É senso comum, pô. É senso comum. Se pedir pra ele argumentar com o print do mangá, ele tá ferrado. Porque é impossível você dizer isso, porque o arco do Sasuke não é complexo. Ele é um bom personagem, mas não é complexo. Mano, é só o que eu queria. É a expectativa de Fermi. Eu queria que fosse assim, não foi o que eu quero. Logo é ruim. Sabe aquele negócio de fã que mudou, e porque mudou é ruim, independente se seja bom ou ruim? É isso. Não tem argumentação aqui. Cara, eu queria que o Sasuke fosse vilão. E foi. Ele queria que o Sasuke voltasse pra vila lá e o Naruto batesse nele. E foi. Cara, se a sua única argumentação é expectativa, eu não tive essa expectativa. Pra mim, o Sasuke sempre foi um paralelo do Naruto. E assim como o Naruto não é incorruptível, o Sasuke não era incorruptível. Assim como era óbvio que o Sasuke ele tava no arco de vieses, o Naruto também tava no arco de vieses. Assim como das duas uma,
Ali era pros dois terem morrido. Naruto e o Sasuke terem morrido. Aí o ciclo não teria sido quebrado. É você esquecer o que a obra é, pelo que você queria que a obra fosse. Que tem uma pica muito gigante pra fazer uma coisa dessa, velho. Desculpa. Nossa, mas tem que ser muito picudo. Puta que pariu. Cara, tu tem que ser muito pica pra falar uma coisa dessa. Tá? Só pra não ficar só babando. Do que eu não gosto do arco do Sasuke? Cara, nada. Eu gosto muito do arco do Sasuke, o que eu não gosto, de novo, é de arcos terceiros. O ritmo, eu acho bom. O ritmo eu acho bom. Não gosto do Power Scale. Foda-se, não gosto do Power Scale. Não tem tanto. Só que aí é universal, velho. É a lâmpada USB, é o olho USB. Tá, beleza, eu tava ficando cego, agora não tô ficando mais. Porque isso é legal. Ele não ter ficado cego por causa do olho do irmão, eu acho isso legal. Mas tinha que ter mais alguma consequência. A visão ficar turva. Sei lá. Alguma coisa, mas não emocional, mas do uso do poder. Por quê? No final, saímos do poder de escala condensada para o Rinnegan, pô. Ali, mas a estrutura do Shonen é exatamente você burlar essas limitações. O que eu acho que não teria problema se fosse um pouquinho mais devagar. Eu acho que foi muito rápido. A gente foi de um arco, tô ficando cego por causa desse poder, Suzano. O Suzano equiparando com a besta de 9 caudas. Mas tem uns buffzinhos lá e uma Dara com Suzano mais. Suzano mais a 9 caudas não ganhou do Hashirama. Falando por esse lado, até que fica interessante, fica legal. Power Scale individual. Mano. Tá, mas qual seria a sensação de ler, assistir e do semanal? Talvez o semanal, o Sasuke fique mais chato do que você estivesse pegando na porrada. E o mangá? Qual seria a sensação do mangá? Cara, debater sensação possível é uma merda. Não vou. Foda-se, vou embora. Falou.